paz, queridos, amém? Se coloque de pé. Nós vamos dar início à nossa celebração dessa noite. Estávamos com saudade de alguns irmãos e é muito bom poder revê-los. Alguns ainda não puderam estar aqui, mas se Deus quiser em breve estarão. Vão estar nos acompanhando pela sua casa. E nós louvamos o nome do Senhor por essa oportunidade de adorar o Senhor. E nesse momento vamos estar orando. Eu quero que você feche seus olhos e comece a adorar o Senhor. Comece a render palavras de adoração ao Senhor, de gratidão por você estar aqui na casa do Senhor, pela oportunidade de adorar o Senhor, por tudo que Ele tem feito na sua vida, porque apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar da crise que nós temos vivido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado da nossa vida. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos a Ti, Senhor, nessa noite. Nós a palavra, te cultuar ao Senhor. E nós começamos, ó Pai, essa celebração, esse culto, rendendo louvores, adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Pai, muito obrigado por nós termos a oportunidade, pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos, por estarmos aqui reunidos para louvar a Ti. Que toda adoração, todo louvor, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Que essa noite seja uma noite de edificação, uma noite, Pai, de renovo sobre a nossa fé. Que seja uma noite de cura, Senhor, sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito, Pai. E onde essa palavra chegar, que haja libertação e transformação. Louvamos a Ti, Pai, nessa noite e rendemos a Ti a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos estar adorando.
pode se assentar. Que delícia, né? Saudade de adorar o Senhor juntos. Quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, no capítulo 25. A gente vai estar fazendo nosso momento ofertório, que também é uma parte da nossa adoração, uma parte importante da nossa adoração ao Senhor. Êxodo, capítulo 25, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo coração, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Somente até aqui. Nós vemos que Deus fala para Moisés pedir ao povo de Israel para trazer a oferta para a construção do tabernáculo, que era um templo móvel, né? Eles estavam no deserto, o povo de Israel estava no deserto, e eles montavam e desmontavam o tabernáculo. E algo interessante é que quando o povo de Israel sai do Egito, eles levam com eles, né, muitas riquezas. E Deus pede para que eles ofertassem essas riquezas. E algo interessante, que quando você olha para a história de Israel, você vê que naquele momento que eles estavam, eles não plantavam, eles não colhiam, eles não tinham muito para ofertar. Tudo que eles tinham, eles ofertaram ao Senhor em obediência e um gesto de fé. Semearam por fé. E nós vemos que eles semearam por fé. O Senhor os sustentou durante 40 anos no deserto. A Bíblia diz que nada faltou para Israel. Não faltou comida, Deus mandava maná todo dia. Não faltou roupa. A Bíblia diz que os calçados dos pés, a roupa não envelhecia. Então Deus é um Deus que sustenta. Nós vemos que em meio à crise nós podemos dar o nosso melhor ao Senhor. E quando nós semeamos uma semente de fé, a Bíblia diz que Deus, Ele cuida da nossa vida. Isso move o coração de Deus. Então eu convido nessa noite, você está ofertando ao Senhor. Quero pedir mais uma vez para você se colocar de pé. E aí no seu lugar você vai apresentar a sua oferta. É interessante que esse texto diz que todo homem cujo coração se mover para fazer isso. Porque a Bíblia, ela deixa clara que a nossa oferta, ela não pode ser algo imposto. É algo voluntário, é aquilo que você sentir no seu coração. Mas quando nós fazemos voluntariamente, isso agrada o coração de Deus. Então eu quero que você apresente sua oferta, o seu dízimo nessa noite. E nós vamos orar, consagrar ao Senhor nesse momento. Pai, nós bendizemos a Ti nessa noite. Louvamos o nome do Senhor porque nós entendemos, Pai, que a Tua casa é mantida com as nossas contribuições, com as nossas ofertas. Mas nós sabemos, Pai, que isso vai muito além. Que a nossa oferta é uma semente do Senhor, na provisão de Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que cuida, o Deus que não deixa faltar nada. Que assim como o Senhor sustentou o povo de Israel durante aqueles 40 anos, Pai, Tu é o mesmo, Tu não muda, o Senhor não falha. Ó Deus, muito obrigada porque é o Deus que cuida da nossa vida. Nós consagramos a Ti cada dízimo nessa noite, entendendo que tudo é Teu, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Consagramos a Ti as nossas ofertas nessa noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você vai estar ofertando aí no seu lugar mesmo. Amém? Continuando nessa atmosfera de rendição, de oferta, eu quero te convidar a ofertar o melhor louvor que está no seu coração ao nosso Deus, Rei Salvador. Abra teu coração, querido, e permita essa alegria inundar o seu coração. Oh, aleluia! Tu és o Rei Salvador, Tu és o nosso Deus, e nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Pai, ser propício a nós e vem neste lugar. Tenha liberdade, Espírito Santo. Não se preocupe, querido, com mais nada. Entrega ao Senhor. Lança no Senhor a sua ansiedade e adore-o com todo o teu ser, como se fosse a sua última chance. Tenho certeza
pandemia, você não imaginava que no culto seguinte talvez você não poderia estar aqui. E hoje, será que amanhã nós poderemos estar aonde desejamos, ou domingo que vem, no próximo culto? Nós não sabemos quando será a nossa próxima oportunidade em unidade de adorar. Então adore, se derrame, aproveite este momento como se fosse a sua última oportunidade. Senhor, nós te adoramos, é um prazer te adorar, é um prazer reconhecer quem tu és. Toma o teu lugar, Pai, tu és Rei.
meu coração aumenta. Eu quero mais. Eu adorei, eu quero mais. Eu mergulhei, eu quero. Diga, Senhor, eu anseio a minha alma nela. A minha alma até desfalece por estar mais perto de ti, por te adorar, por te sentir. Oh, aleluia! Declare isso. Não se preocupe com nada, querido. Sinta essa atmosfera e se renda diante do Senhor nessa noite. E se renda a este amor. Oh, aleluia. Oh, Pai, eu anseio por mais de ti. Leva-me
Glória a Deus, graça e paz, amados, amém? Amém. Aleluia, podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. E Deus me deu uma palavra essa semana para ministrar nesse culto. Deus, muitas vezes Ele me dá mensagens enquanto eu estou dormindo. Desde quando eu era ainda solteiro, sempre aconteceu muito isso comigo. E comecei a pregar quando eu tinha 13 anos. A primeira vez que eu preguei foi na nossa igreja lá no Rio Bonito, Igreja Batista Renovada Geral do Rio Bonito. E eu preguei no texto lá de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E Deus, então, eu ainda era solteiro, Deus começou a me dar palavras enquanto eu dormia. Então muitas vezes eu levanto de madrugada para fazer esboço. Deus me dá às vezes o tema, me dá o título, Deus me dá os textos, às vezes me dá até os tópicos da mensagem. Eliane fala que ela queria ter esse dom, né? E de domingo para segunda, Deus me deu essa palavra. Eu levantei pela madrugada e comecei a construir esse esboço. Eu quero ler com você lá em Provérbios capítulo 25, o último versículo do capítulo. E eu quero falar hoje sobre Deus no controle. O tema da nossa mensagem hoje é Deus no controle. E Provérbios 25, 28 diz assim: quem encontrou diga amém. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter, ou controlar o seu espírito, Então hoje eu quero falar sobre uma das características do fruto do Espírito que o apóstolo Paulo ensina para a igreja. Hoje eu quero falar sobre domínio próprio ou temperança. Por isso o tema da mensagem é Deus no controle. Porque domínio próprio significa deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida. Isso que significa o fruto do Espírito, domínio próprio, Mas antes de mencionar, sobre domínio próprio, eu quero mencionar um pouquinho sobre dons. Porque muitas pessoas às vezes têm dúvidas, sobre qual é a diferença, de dons ministeriais, de dons espirituais e fruto do Espírito. Tem pessoas até que falam frutos do Espírito, mas o mais correto é fruto do Espírito, não frutos, é no singular, porque o fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina, e cada um dos gomos dessa tangerina é uma característica do fruto do Espírito, é uma coisa só. É uma obra que o Espírito Santo tem que desenvolver na nossa vida. E muitas pessoas às vezes não sabem a diferença de dons do Espírito, e de dons ministeriais e de fruto do Espírito. Os dons do Espírito são ferramentas de Deus para desempenhar a obra. Então, Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós aqui. Amém ou não amém? Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E em cima desse propósito, Deus, Ele nos dá dons ministeriais. Então, em cima dos dons ministeriais, o Senhor, Ele vai usar você nos dons espirituais, que são as ferramentas do ministério. Então, por
por exemplo, Deus me chamou para a palavra, para o dom da palavra, né? Para o ministério da palavra, o ministério profético. Então, Deus, ele vai me dar dons, ou melhor, vai me usar em dons espirituais que completam, que enriquecem, né, o meu propósito, o meu chamado. Então, os dons espirituais são ferramentas que facilitam o trabalho na obra de Deus. Se você precisar abrir uma tomada em casa, eu acredito que muitas pessoas já tiveram que fazer isso, né? E você às vezes não tem uma ferramenta, aí você, uma chave de fenda, né, ou uma chave Phillips. Aí o que a gente faz para abrir uma tomada na casa quando não tem uma chave de fenda ou Phillips? Pega uma faquinha, não é isso? E aí a gente vai lá e abre a tomada com a faquinha, né? A gente consegue abrir, sim, a gente consegue abrir, mas se você fizer com a chave de fenda ou a chave Phillips, você vai fazer com muito mais facilidade, com muito mais agilidade. É assim que são os dons do Espírito. Quando você é usado num dom do Espírito, você consegue desempenhar o propósito de Deus para a tua vida com facilidade, com riqueza, né? Então, os dons do Espírito Santo são ferramentas. Agora, o fruto do Espírito já é algo diferente. O fruto do Espírito, ele fala do caráter de Cristo em nossa vida. O fruto do Espírito fala de você ser igual a Cristo, parecido com Cristo, agir como Cristo agiria, né? Nos dons do Espírito, você não é dono. Tem gente que fala assim, eu tenho o dom. Não, ninguém tem o dom. O dom, ele é do Espírito Santo. Nós somos usados nele, pela vontade do Espírito Santo e não nossa. Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo distribui a cada um como quer. Então você não é dono do dom do Espírito, você é usado. Mas no fruto do Espírito, ele é desenvolvido em você através da ação. Você está em processo de santificação. Por isso, quando você lê lá em Gálatas capítulo 5, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, Paulo diz lá em Gálatas 5, 24, algo muito interessante. Ele diz assim, olha, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Coloca aí, Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas fraquezas e as suas concupiscências. O que Paulo está falando? Olha, se você é de Cristo, olha, você é propriedade, você é filho de Cristo, você crucificou a sua carne. Você é nascido de novo, a tua carne, ela tem que morrer na cruz. É isso que Paulo está dizendo. Então, os dons do Espírito não é um sinal de salvação. O fruto é. O fruto é. Que isso, pastor? Então o senhor está dizendo que pessoas podem ser usadas nos dons do Espírito e queimar no quinto dos infernos Satanás? É o que Jesus falou. O que Jesus disse em Mateus? Jesus disse assim, olha, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Vou te dar um trabalhozinho hoje. Aí, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todos nos céus. Ó, Jesus está dizendo o seguinte, olha, quem faz do jeito de Deus é que vai. Quem não faz, não vai. Vamos lá. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós
não profetizamos nós em teu nome? Dom de profecia é um dos dons que Paulo diz que era mais importante do que o dom de línguas. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios. Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ou seja, cura divina? Olha o versículo seguinte: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Você nunca foi meu filho. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Palavra dura. Jesus está dizendo aqui: não é sinal de salvação dons. Sinal de salvação é o fruto. É o fruto do Espírito. É isso que Jesus está falando. Sabe por quê? Preste atenção nisso. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregai, curai os enfermos, e anunciai: é chegada a vós o reino dos céus. E a Bíblia diz, que eles foram, como Jesus havia comissionado, e depois eles voltam dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem. Olha, eles ficaram impressionados. Jesus falou assim: não fiquem maravilhados, porque os demônios obedecem a vocês. Fiquem maravilhados antes por terem o vosso nome escrito no livro da vida. O que Jesus estava dizendo? Não se impressione com isso. Não se impressione com dons. Se preocupe, aleluia, com a salvação. Isso Jesus estava dizendo. No meio daqueles 12, Judas não estava? Judas não estava lá no meio dos 12? Judas também curou enfermos, expulsou demônios. Mas o que Jesus falou? Tu é filho da perdição. Olha. Então, pastor, no fruto, como é que eu entendo isso? Olha, no fruto do Espírito, ele é desenvolvido em você através da ação do Espírito Santo. O fruto do Espírito, então, ele é, como eu falei, o sinal, que o Espírito Santo mora em você. Então lembre-se disso. Antes de pedir para ser usado nos dons do Espírito, peça ao Espírito Santo para ser moldado no seu fruto. Quando tem discernimento dos melhores dons. Mas Paulo também diz, no último versículo do capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. E aí no último versículo ele diz assim: mas eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Aleluia. Ele está dizendo: olha, todos esses dons são importantes, todos esses dons são bons, mas eu vou mostrar para vocês o excelente. E aí ele começa a escrever o capítulo 13. E o capítulo 13 é o capítulo do conhece muito bem, que eu ainda estou muito pouco tempo aqui. Dons espirituais não me impressionam. Eu não me impressiono com isso. Você quer me impressionar? Eu quero ver o marido que você é lá na sua casa. Você quer me impressionar? Eu quero ver a esposa que você é lá dentro da sua casa. É isso que vai me impressionar. Amém ou não amém? Então, guarda isso no seu coração. Os dons, olha que coisa interessante, fala de Deus encher o vaso, e a gente gosta, enche o vaso, Senhor, a gente gosta, eu gosto disso, os dons fala de Deus encher o vaso, mas preste atenção, mas o fruto, Deus me deu essa frase de madrugada. Olha, os dons falam de Deus encher o vaso, mas o fruto fala do oleiro amassar o barro e mostrar o novo. O fruto, aleluia, fala de Deus agir na tua vida.
de Deus tratar na sua vida, aleluia, de Deus tirar as rachaduras, tirar aquilo que está errado e fazer um vaso novo e melhor. Você crê nisso? Diga glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Paulo então faz uma listagem sobre as obras da carne no capítulo 5. Paulo então faz uma listagem sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Em outras palavras, Paulo, ele diz assim: olha, de qual lado que você está? Porque ele começa a falar ali no capítulo 5, versículo 17, sobre as obras da carne. E aí ele faz uma relação de obras ali, de coisas erradas, de pecados. E depois ele faz uma relação do fruto do Espírito. É como se ele colocasse um do lado do outro. Carne do lado esquerdo e fruto do lado direito. E pergunta: inclinado a agir segundo a carne ou inclinado a agir segundo o Espírito? Pastor, como é que eu sei se eu vivo na carne ou no Espírito? Pelas suas obras. Pelas suas obras. Pela maneira como você age. Pela maneira como você fala. Pela maneira como você se comporta. Então o caráter do cristão, ele é produzido pelo Espírito Santo. E não é pelo esforço humano. É pela ação do céu na tua vida. Mas nós cooperamos com o Espírito. Pastor, então como é que eu permito que o Espírito Santo me molde? Como é que eu permito que o Espírito Santo lapide a minha vida? Primeira coisa importante: reconhecendo as áreas que precisamos. Qual é a área que você precisa ser tratado pelo Espírito Santo? Qual é a área que você precisa que o Espírito Santo molde a tua vida? Essa é a primeira coisa. Reconhecer numa hora dessa. Sabe por quê? Porque uma mensagem dessa, ela tem o poder de mudar a tua vida. Se você ouvir e colocar prática e fazer dela prática, Deus muda a tua vida, irmão. Então, primeira coisa, eu preciso reconhecer. E aí, como meu pai diz, às vezes quando a mensagem é boa, é só aleluia. O pastor fala assim: quem quer um carro novo aí? Aleluia. Crente já, essa é pra mim. Aí o pastor fala assim: vai mudar de vida. Essa é pra tu. Não é pra Eliane, não é pra a pastora Juliana, não é para ele, é para mim. Eu sou o primeiro a ser lavado nessa palavra hoje. Então, você precisa reconhecer as áreas que você precisa mudar. Segunda coisa importante, para você cooperar com o Espírito, peça em oração as mudanças. Peça: Senhor, muda a minha vida nessa área. Senhor, trabalha isso. Senhor, isso tem sido porta de pecado e fraqueza na minha vida. Muda isso na minha vida. Peça. Segunda coisa, dê liberdade e acesso ao Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que nós não podemos sufocar o Espírito. A Bíblia fala que nós não podemos sufocar. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que muitas vezes o Espírito Santo não está agindo na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não permitimos. A gente não deixa. Tem um versículo que muitas vezes a gente usa até para apelo, mas a hermenêutica desse texto não é sobre salvação. Está lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei em sua casa e cearei contigo. Esse versículo foi
dito por Jesus na revelação do Apocalipse ao apóstolo João. Esse versículo foi escrito para uma das 7 igrejas da Ásia. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus não estava falando para quem não é crente. Jesus não estava falando para quem não é salvo. Jesus estava falando para a igreja. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, você está me servindo, mas eu estou do lado de fora. Eu não estou dentro da tua casa. Eu estou batendo na porta. Abre, se você abrir, aleluia, eu vou entrar e eu vou cear contigo. E o cear significa comunhão, aleluia. Jesus estava dizendo: se você permitir, eu vou ter comunhão com você. Então, nós precisamos dar liberdade, dar acesso, abrir a porta. Fala para a pessoa que está do seu lado: abra a porta. Você pedir. Não adianta você pedir. Não adianta você fazer uma oração aqui hoje dizendo: Senhor, eu te dou liberdade. E amanhã, quando o Espírito Santo falar o que tu tem que fazer, tu não fizer. Não adianta. E amanhã o Espírito Santo, e aí tu, ai, essa palavra está falando comigo. Ai, Senhor, eu me entrego. Olha. Aí amanhã de manhã o Espírito Santo vira para tu e fala assim: então vai lá na casa daquela pessoa e fala com ela que tu perdoa ela. Vai lá na casa daquela pessoa que tu feriu, olha nos olhos dela e diz assim: eu errei, me perdoa. Ai, não, isso aí deve ser o capeta. Não, isso aí não é de Deus não. Repreendido em nome de Jesus. Então, você tem que dar liberdade, mas também tem que acatar o que Deus mandar. Porque o que Ele vai mandar você fazer, você não vai gostar. Não, a nossa carne, nós não vamos gostar. Mas preste bem atenção: se você fizer, você vai viver dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aí é Deus no controle. Aleluia. Então Paulo, ele lista em Gálatas 5, ali 22, capítulo 5, versículo 22, 9 exemplos de fruto do Espírito. Ele fala do amor, que é a afeição, é a amizade, é a aliança. Ele fala do gozo, que é a alegria, que é o desfrutar, que é o prazer de viver a vida cristã. Ele fala da paz, que é a amizade, que é a harmonia e a ausência de conflito. Ele fala da longanimidade, que é a paciência para lidar com pessoas difíceis. Oh, glória! Essa daí, pastor, precisa muito. Paciência para lidar com pessoas difíceis. E ele fala da benignidade, que é praticar o bem. A benignidade é você praticar o bem quando alguém praticou o mal. A benignidade é você ser generoso. A bondade é você ser altruísta. Pastor, o que é altruísta? Altruísta é o inverso de egoísta. Então as obras da carne dizem assim: olha, eu sou egoísta, isso aqui é meu, ninguém bota a mão. Aí o Espírito Santo diz: aleluia, você tem a bondade, você é altruísta. O maior exemplo de altruísmo é o de Jesus, que não usurpou em ser igual a Deus, mas se esvaziou. Aleluia. Paulo fala lá da kenosis de Cristo, o auto-esvaziamento de Cristo. Ele não usurpou em ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Aleluia. E ele assumiu uma forma de servo. Por quem? Por mim e por você.
Então, a bondade fala de altruísmo, fala de servir. A fé, ela fala da fidelidade. A fé, ela fala da firmeza espiritual. A fé, ela fala de aliança inquebrável. Aí a Bíblia fala de mansidão. A mansidão é a humildade. A mansidão é a tranquilidade para resolver problemas. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão assim: seja mais tranquilo. Senão vai ter problema de pressão alta e eu vou ter que fazer a tua cerimônia fúnebre. Infarta. Aí, depois que infarta, o cara fica mansinho. Temperança. E a temperança é o que a Bíblia chama de domínio próprio. E hoje eu quero focar nesse último fruto do Espírito, domínio próprio. Domínio próprio é uma pessoa trabalhada pelo Espírito, que consegue dominar os seus impulsos, que pelo Espírito Santo ele controla os seus atos e as suas emoções. Aleluia! Isso é o domínio próprio. Domínio próprio é olhar a vida de Paulo. Paulo, quando ele ainda era o Saulo, o que a Bíblia diz? Lá no capítulo 7, 8 de Atos, a Bíblia diz que Paulo perseguia a igreja. E a Bíblia diz que eles pegam um dos diáconos da igreja de Jerusalém, o nome dele era Estevão, e eles apedrejam Estevão, não é isso? E a Bíblia diz que tudo isso foi feito debaixo da autorização do jovem Saulo. A Bíblia fala que Saulo respirava ameaças contra a igreja de Deus. Olha só. Mas a Bíblia fala no capítulo 9, aleluia, que Saulo se encontrou com Jesus. E a Bíblia diz que ele teve uma visão e Jesus falou: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E aí então Paulo passa por uma conversão de Saulo para Paulo, aleluia. E Paulo significa pequeno. Isso quer dizer, aleluia, no dia que ele se converteu, ele se tornou pequeno. Que aprisionava, aquele homem que perseguia, aquele homem que a igreja temia, agora, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve o capítulo 13 de 1 Coríntios e ensina para a igreja o que é o amor. Pastor, o que é isso? Sabe o que é isso? Transformação pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida. Então, voltando lá ao texto inicial de Provérbios 25, 28, que diz: como cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Salomão, quando escreveu isso, ele estava falando porque nos tempos antigos o muro de uma cidade era a sua maior defesa. Sem um muro, a cidade ela estava à disposição dos inimigos para o ataque, de dia ou de noite. Mais ou menos isso acontece, hoje, quando queremos nos sentir protegidos, o que a gente faz? A gente constrói um muro. Lá na minha casa, São José, eu tenho um pastor alemão que lá tem muro. Então, uma cidade naquela época dependia dos muros para se proteger. Uma cidade sem muro era uma cidade vulnerável ao ataque do inimigo. Então o texto faz essa comparação, aleluia, interessante, entre uma pessoa que não consegue se controlar e uma cidade sem muro. Ou seja, o muro simboliza o domínio próprio. O muro, ele simboliza a temperança, o autocontrole. Então, domínio próprio é isso. Domínio próprio é proteção para você. Amém ou não amém? Agora, domínio próprio, porque tem gente que pensa assim: se eu pedir para você domínio próprio, eu vou ficar bobo, Eu vou ficar bobo, os outros vai bater na minha cara. Domínio próprio
não significa que você não vai agir. Agora, significa... Paulo disse que nós precisávamos ter temperança, né, ou domínio próprio, né? Ele estava dizendo o seguinte: olha, você tem que ser fortalecido no Espírito, porque isso vai impedir que você tenha atitudes carnais. É isso que Paulo estava dizendo. Então você tem que orar, e você tem que permitir que o Espírito Santo, ele desenvolva o seu fruto lá no seu coração. O remédio para a gente vencer a carne é andar no Espírito. Amém ou não amém? Aí Paulo diz algo muito interessante no capítulo 5, versículo 25. Ele diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 25. Fala para mim: viver e andar. Olha os dois verbos que ele usa, né? Viver e andar. Vivemos. Bom, se você vive em Espírito, você também tem que andar em Espírito, não é? Não, tem que ter lógica. É isso que ele está dizendo, né? Tem que ter lógica. Como é que você pode dizer que você vive em Espírito e você andar de forma diferente? Você está incondizente. Então o viver em Espírito fala de um estado, né? Fala de vida, é um estado de santidade, fala de ser habitado pelo Espírito Santo. Agora o andar em Espírito fala de prática. O andar em Espírito fala do nosso dia a dia, fala do processo de santificação e transformação do Espírito Santo. Paulo está dizendo o seguinte: se o Espírito Santo vive dentro de você, meu amigo, você tem que começar a andar do jeito dele. É isso que ele está dizendo. Tem que ser coerente. Amém ou não amém? Então o que isso significa? Se você é filho de Deus, você vive em Espírito. Então você precisa andar em Espírito na prática de atitudes e palavras dirigidas pelo Espírito Santo. Agora, na questão do domínio próprio, o que eu devo aprender? Porque de todos as 9 características do fruto do Espírito Santo, se você falar assim: pastor, qual que é mais importante? Todas são importantes. Algumas são mais importantes para a minha realidade, e outras vão ser mais importantes para a realidade da Ana Luísa. Depende do teu contexto, não é verdade? Eu, por exemplo, eu sou irado, então eu preciso de domínio próprio. A Ana Luísa não, a Ana Luísa é um anjo de candura, né? Entendeu? Então às vezes a minha realidade vai ser diferente da dela. Não tem o mais importante, tem o mais importante para você, tem o mais importante para a minha realidade. Agora, o domínio próprio, ele é muito importante, porque ele trabalha muitas áreas da nossa vida. Muitas vezes o teu ministério ele é fracassado porque você não tem domínio próprio. Muitas vezes a tua vida financeira ela é fracassada porque você não tem domínio próprio. Um dia eu lembro que eu estava conversando com um irmão, e ele estava passando por um problema financeiro muito grave, desesperado, e ele veio conversar comigo. E aí eu comecei a conversar, vai, conversa vem, barará, barará. E aí ele me contou: pastor, eu estou desesperado, eu não sei como é que eu vou pagar a conta do meu cartão de crédito. Tomara a Deus que ele não esteja me ouvindo hoje pela internet, E ele falou assim: pastor, essa semana eu estava vendo um relógio importado, muito caro, e eu sabia que eu não tinha limite no meu cartão. Eu não tinha limite no meu cartão. E aí eu falei para minha mulher: deixa eu botar só de sacanagem, E aí preencheu. E eu falei assim, e ele disse, eu falei com ela: não vai passar não. E aí ele clicou, e quando ele clicou, o que aconteceu? O banco deu um crédito para ele, e agora ele não sabia como é que ele ia fazer para pagar. Pastor, o que é isso? Falta de domínio próprio.
E às vezes a nossa vida está afundada e tu bota a culpa no capeta, e a culpa não é do capeta, a culpa é tua, porque tu gasta mais do que tu ganha. Domínio próprio. Então o domínio próprio é importante, sabe por quê? Muitas pessoas têm um casamento fracassado porque não tem domínio próprio. Fala o que quer e o que pensa e o que dá na telha, e fere a todo mundo. Então você precisa entender que o domínio próprio, ele é essencial para você ser bem sucedido nessa vida. Amém ou não amém? Pastor, então o que eu devo aprender? Primeira coisa, o domínio próprio. Eu quero falar só sobre 5 coisas aqui. O domínio próprio é muito atacado nesse sentido de presumir, mas a mulher... pastor, o que é presumir? No começo do julgar está o presumir. É uma obra, do Espírito na mente. Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só assim você vai experimentar, a vontade do Senhor. Paulo está dizendo, você precisa deixar o Espírito Santo trabalhando na tua mente, porque o presumir, ele começa na mente. O presumir são pessoas que criam a fantasia de que são capazes de saber o que o outro está pensando. É espírito de revelamento. Não é revelação, não é revelamento. Pastor, passou. É igual hoje, eu estou com dor de cabeça. Estou pregando, eu estou com dor de cabeça. E o pastor passou meio desorientado, não olhou para minha cara. Falou assim, ele deve estar zangado comigo por causa daquele negócio que eu falei com ele há 15 dias atrás. Presumiu, o pastor está com dor de cabeça, está cagando e andando para isso. O que é o presumir? Presumir é você achar que você sabe o que o outro está pensando. E presumir é um mau hábito que leva a pessoa a pecar contra o próximo. Leva a pessoa a pecar contra o próximo. Então nós presumimos, olha que coisa interessante. Prepara aí o chicote que vai entrar agora. Presumimos com base em nós mesmos. A Bíblia fala que Caim matou Abel. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos homens, Caim e Abel. A Bíblia diz então que Caim ficou com inveja de Abel e Caim matou o irmão. Não é isso? Beleza. Aí Deus amaldiçoou Caim. Só tinha, olha só, a Bíblia só faz menção de Caim, Abel e filhas. Depois que nasce Sete, depois da morte de Abel. Então o que acontece? A Bíblia diz que Deus fala para Caim, agora você vai andar errante, por esse mundo afora. Quando Deus fala isso para Caim, olha a palavra de Caim. Deus, quem comigo se encontrar, me matará. Está lá em Gênesis 4:14. Caim, ele tinha medo de ser morto por alguém, mas presta atenção, não havia ninguém naquela terra para matar Caim. Não havia assassino. O único assassino que tinha lá era quem? Era ele mesmo. E isso é presumir. A gente julga os outros como nós pensamos. A gente julga os outros como nós imaginamos as coisas. Então ele previa pensamentos homicidas em outros, porque ele mesmo tinha pensamento homicida. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive de aconselhar homens ciumentos. Já perdi as contas, de todas as idades, recém-casado e burro velho. Um dia eu fui aconselhar um irmão no monte, eu estava no óleo lá e tal. Meu irmão, pastor, preciso conversar com o senhor. Urgente, fogo descendo lá na roda e tal. Pastor, ajuda aqui em oração.
que eu estou tentando orar aqui, mas eu estou pensando que minha mulher está me atraindo lá na minha casa. Olha só. Pastor, o que é isso? Sabe o que é isso? Ele pensa que a mulher dele é igual a ele. Tem muito homem na igreja ciumento assim. Sabe por quê? Porque ele pensa que a mulher dele é mau caráter igual ele é mau caráter. Então ele julga a esposa dele como ele age, como ele avalia as coisas, como ele pensa, né? E o raciocínio é sempre o mesmo. Eles presumem, né, que as suas esposas são como eles. Fala assim: tá queimado em nome de Jesus. Vai lá, capeta. Tá queimado em nome de Jesus. Tá? Então quem entra pelo caminho do presumir termina julgando. E aí o que Jesus fala? Capítulo 7 de Mateus: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha só o que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte: pare, não julgue as pessoas, porque isso é uma semeadura. Se você julgar, você também será julgado. E você vai ser julgado na mesma medida que você usa contra as outras pessoas. Então você gosta de difamar as pessoas? Cuidado, um dia você vai ser difamado. Você gosta de falar mal do casamento das pessoas? Cuidado, um dia alguém vai falar mal do teu casamento. Você gosta de falar mal, né, da mulher de alguém? Cuidado, um dia vão falar mal da tua mulher. É isso que Jesus está dizendo. Então pare de presumir. Amém ou não amém? O domínio próprio, ele aleluia, ele me ajuda a não presumir nem julgar. Em nome de Jesus de Nazaré, pare de presumir, pare de pensar o pior das pessoas, né? Eu acho muito interessante quando Jesus está no Getsemane e Jesus está orando. E Jesus está orando, ele está para ser traído por Judas. E aí a Bíblia diz que Judas vem com aquele grupo da guarda do Sinédrio, todo mundo armado. E quando Judas chega, Judas dá um beijo em Jesus, né? Ele vai e ele beija Jesus. E quando o sinal da traição era o quê? O beijo. Quem ao beijar é esse que tu tem que prender. Quando ele chega para Jesus, qual é a palavra que Jesus fala? O traído aí, né? Chegou o X9. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou assim: amigo. Amigo. Sabe o que Jesus estava mostrando para nós? Não pense o pior das pessoas, mesmo que ele seja falho. Pense sempre o melhor. Amém ou não amém? Então fala para o teu irmão assim: pare de presumir. Segunda coisa importante também, o domínio próprio. Ele vício na mente. E aí ele fala da glutonaria, eu quero citar aqui algumas coisas. O que é glutonaria? É comer em demasia, comer mais do que você aguenta. E aí a gente começa a ficar assim, barrigudo. E aí tu começa a reclamar. E aí fica diabético. E aí fica hipertenso. E aí, pastor, mas por que pecado eu comer demais? Porque a Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós precisamos, aleluia, conservar o nosso corpo, oferecer o nosso corpo como um culto racional ao Senhor. O que Paulo está dizendo? Ofereça o teu corpo ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Então a glutonaria, é falta de domínio próprio. A pornografia é falta de domínio próprio. Por quê, pastor? Porque pornografia é vício. É vício.
e é uma impureza sexual. A bebedice é falta de domínio próprio. Por quê? Porque a bebida alcoólica leva as pessoas à derrota e à destruição. Então preste bem atenção, tudo que foge do seu controle é pecado. Aí Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém ou não amém? Então você precisa vencer isso. Pornografia é pecado, é vício e é pecado, e tem destruído famílias e casamentos. Preste bem atenção, a bebida alcoólica aqui na Igreja Batista Geral é proibido. E se é proibido, é pecado para você. Amém ou não amém? Ah, pastor, eu vou comprar uma garrafazinha de vinho só para eu e a minha mulher degustar em casa. Vai. É pecado. Se você está debaixo dessa igreja e da autoridade dessa igreja, é pecado para você. Entendeu? Amém ou não amém? Pastor, e cerveja sem álcool? Cerveja encapetada. Cerveja sem álcool é cerveja encapetada. Sabe por quê? Porque cerveja sem álcool, pessoas, porque todo mundo conhecia ele, quem ele era. Eu me lembro que ele era alcoólatra, e todo dia ele tinha que ir no bar beber. E aí eu lembro quando ele foi tomar a primeira Santa Ceia, ele falou uma coisa comigo. Falou: pastor, o vinho da ceia é vinho mesmo ou é suco de uva? Porque a gente fala vinho, e aí as pessoas pensam que é um vinho com álcool. A gente fala vinho, mas na verdade é suco de uva, E ele falou: pastor, é vinho ou não? Porque eu sou alcoólatra, eu não posso tomar um cálice, porque se eu tomar um cálice, eu vou afundar de novo. Falei: não, isso aqui é suco de uva, você pode tomar. E Deus começou a usar a vida dele, ele testemunhar, ele começou a ganhar casais para Cristo. E um dia ele virou para a mulher dele e falou assim: nossa Deus, eu estou com uma vontade de tomar cerveja terrível. Porque a carne, ela é fraca. Aí a esposa dele, olha só, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as próprias mãos. Falou assim: então vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma cerveja para tu tomar dentro de casa. Nunca mais ele colocou o pé na igreja. E ele está até hoje desviado e afundado na bebida alcoólica. E ela está dentro da igreja chorando, pedindo que o Senhor traga ele de volta. Por isso que eu não aceito bebida alcoólica na igreja. Porque a igreja, ela não pode ter regra para mim e uma regra diferente para Ana Luísa. E tem gente dentro da igreja que não tem condições químicas de tomar um cálice de vinho. Porque se ele tomar, ele vai afundar. Então, pau que bate Chico, bate Francisco. Então aqui não pode bebida alcoólica nenhuma. Nem em casa, nem no churrasquinho, nem na casa do cacete. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Amém ou não amém? Tá? Não pode. Pronto. Eu estou falando de uma realidade que eu vivi. A casa do cacete é porque lá em São José tem um homem que chama casa cacete. A família dos cacetes. E tinha um irmãozinho que orava, lá no início da igreja. E ele orava e ele falava assim: vai Jesus lá na casa do cacete. Aí pegou isso. Visita o Senhor a casa do cacete. Ele falava na oração. Então é isso. Amém? Quem me entendeu, diga glória a Deus. Então o único que deve te dominar é o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Paulo diz: tudo que você fizer, tudo que você falar, seja para edificação. Glória a Deus. É para edificar. Isso vai edificar? E não, isso vai escandalizar. Fala para o teu irmão assim: então sai fora.
Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Terceira característica aqui: o domínio próprio te dá controle sobre o que você fala. Porque não erra quem fala demais, erra quem fala sem pensar. Você pode falar demais, todo sanguíneo fala muito, não é verdade? Mas o problema não é falar muito, o problema é o que você fala. O problema é como você fala, é com quem você fala. Então, terceira questão: o domínio próprio te dá controle sobre o que você fala. Deus nos deu 2 ouvidos, inclusive o meu é bem grande, e uma boca. Fala para a mulher que está do lado: 2, uma. Já pensou se tua mulher tivesse 2 bocas? Já parou para pensar que capeteiro que ia ser? 2 bocas, uma de cada lado assim, falando no teu ouvido? Então o que Tiago 1,19? Oh, aleluia! Aquele que der um copo de água fresca para um profeta vai receber galardão de profeta. Então tu vai receber esse galardão, amém? Então, o que Tiago 1,19 diz? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Para ouvir, seja pronto, mas para falar, seja tardio. Seja tardio. Olha só, olha que coisa poderosa que a Bíblia diz. Tiago 3,2. Tiago 3,2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Fala para o teu irmão assim: quer ser perfeito? Quer ser poderoso? Toda mulher que você conseguir controlar esse membro pequenininho que tem aí dentro da tua boca, tá? Você vai ser perfeito. Olha que coisa poderosa. Tiago está dizendo que quem tem domínio da própria língua é perfeita. É perfeito. No capítulo 3 ele diz que uma pequena chama incendeia uma floresta. E ele está dizendo, às vezes a gente com uma pequena palavra não podemos fazer uma desgraça. E é verdade. Tem pessoas que por causa disso matam. Tem pessoas que por causa disso acabam um casamento. Tem pessoas por causa disso entram em crises financeiras. Sabe por quê? Fala demais. Fala sem pensar. Aí o que Mateus 12 diz? Olha só. Mais 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda a palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vamos visualizar. Eu ensinava meus alunos de homilética assim: visualiza o texto antes de pregar. Tu chega todo de branquinho, deu um infarto, morreu, foi para o céu. Chega no céu todo de branquinho, Jesus te recebe lá. Oh, meu filho, entra aqui, vem cá, vamos conversar. E tu tá todo bonitinho, esperando a mansão celestial. Aí Jesus fala assim: vamos passar um check-up primeiro, né? Então, meu filho, tu falava mal do irmão? Não, pastor, graças a Deus, pastor, a minha boca era um túmulo. Aí abre uma tela, desce uma tela de LED. Quantas polegadas que é aquela tela do tamanho de um boi assim? Desce aquela televisão assim. Aí Jesus aperta o controle. E quando ele aperta o controle,
tem uma câmera celestial filmando tu falando mal do irmão. Tu falava mal do pastor Glória. Oh, Deus me livre! Um santo daquele? Tem certeza? Não quer mudar de opinião? Tá. Né? Falando mal do pastor Clóvis. Ó, tudo filmado, né? Jesus diz assim: tudo que você falou, você vai ter que dar conta. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Uma palavra frívola ou ociosa é uma palavra desnecessária. Você não tinha necessidade de falar, mas a língua coça, né? E aí você fala do de A, fala de B, fala de C, fala de coisa. Então, em nome de Jesus, fala para o teu irmão assim: domínio próprio. Aleluia. Fala para ele aí agora, pela unção do Espírito, deixa Deus queimar a tua boca com aquela tenaz, que o anjo pegou, aleluia, com uma brasa viva do altar, foi lá na boca de Isaías e queimou a boca dele. Você agora está santificado. Em nome de Jesus, irmãos, deixa o Espírito Santo dominar a tua vida. Só assim você vai deixar de ser fofoqueiro. Qual é o nome que eles te dão quanto a esse tema? Fofoca, fofoqueiro, língua solta, sabe tudo, linguarudo, língua afiada, língua de cobra, Jornal Nacional, William Bonner. Tem mais. Em nome de Jesus, amém. Que a nossa língua seja queimada, em nome de Jesus. Que a gente tenha domínio próprio, aleluia. E você faça, como está escrito no livro do pastor Clóvis, capítulo 15, versículo 7. Vá cuidar da sua vida. Amém. Amém ou não amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Vai cuidar da tua vida. Quarto princípio que eu quero falar sobre domínio próprio. Já passei da hora. O domínio próprio te dá controle para não agir com precipitação. Porque tem gente que fala muito e tem gente que fala e age. Um perigo muito grande acontece dentro de casa. A mulher fala demais e o marido age. É um perigo. Acontece violência doméstica por causa disso. Às vezes acontece uma briga entre vizinhos por causa disso. Uma coisa horrível. Uma vez eu presenciei. Nós estávamos na praia, no condomínio, e deu uma briga de duas crianças, dois meninos. Eliane, acho que estava comigo, já era, acho que era namorado, e eu era magro naquela época, e as crianças brigaram e um garotinho arrancou um pedaço do couro cabeludo da outra criança. Troço horrível. Irmãos, os pais entraram em briga dentro do condomínio. E aí, pega a arma e pega não sei o que. O síndico saiu armado, dando tiro. Foi uma confusão terrível. Ia dar morte. Então preste bem atenção. Cuidado. Isso é um perigo. Então nós precisamos de domínio próprio. Domínio próprio no trânsito. Porque o homem agora vai para o lado dos homens. Bater um pouquinho nos homens, né, Ju? Homem, quando ele senta no volante, parece que ele senta no colo do capeta. Parece que ele senta no colo do capeta. Esqueci que eu estou sendo filmado. Depois edita isso, as coisas, tudo que eu estou falando aí. E ele fica endemoniado. Eu fui pregar um dia numa igreja, num outro estado do Brasil. Eu fui pregar numa festa da igreja. Cheguei, o avião pousou, e aí saí
lá do aeroporto, estava o pastor e a esposa do pastor me esperando. Pastor e a esposa. Sentei atrás, estava cansado. Sentei atrás, o pastor dirigindo, tal, tranquilo. E a irmã, a mulher do pastor, a pastora, do lado, conversando, como é que estão as coisas, como é que está a pastora Eliane e tal. Daqui a pouco o trânsito deu uma parada. Quando o trânsito deu uma parada, veio uma caminhonete atrás e deu aquela brecada na traseira do pastor. Aí eu vi, quando o sangue subiu assim, ó, e ele deu aquela olhada com os olhos de fogo no retrovisor, e ele olhou para a mulher dele, até a voz dele mudou. Falei, agora incorporou já, né? O tranca-rua já está agarrado, né? E ele, aí o trânsito andou, ele começou a andar. Aí o cara da caminhonete começou e dando certo, querendo atravessar. De repente, o cara engatou. Na hora que o cara engatou para cortar o pastor pisou e falou assim, não vai cortar não, não vai cortar não vai. E eu atrás aí, né? Aí a mulher do pastor virou e falou assim, sai, capeta, em nome de Jesus. Eu vivi isso, irmão. Sabe? Então nós precisamos de domínio próprio, né? Provérbios 19:2 diz assim, olha, Provérbios 19:2. A linguagem de hoje diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Olha. Então a precipitação é uma atitude irrefletida. Olha só a revelação que Jesus mandou para mim de madrugada. A palavra precipitação significa se lançar de um lugar elevado, de um precipício. A palavra precipitação vem de precipício. Uma pessoa que age com precipitação quer dizer que ela pulou no precipício. E preste atenção, se tu pular no precipício, o que vai acontecer contigo? Vai se arrebentar. Então, domínio próprio, amém, irmãos? O domínio próprio, ou seja, né? Quem age dessa forma, toda vez que tem um problema, ele está pulando num buraco. É isso que a Bíblia está dizendo. Quinto e último lugar, o domínio próprio, ele te dá controle sobre a ira. Eu deixei o meu pecado por último. O domínio próprio te dá controle sobre a ira, porque eu sou irado. Vocês acham que eu sou bonzinho? Eu sou irado, mas Jesus está controlando minha vida. Amém? Porque eu pedi para Jesus mudar isso na minha vida. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Então preste bem atenção no que eu vou falar para você. Olha, Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Dá para esperar mais 10 minutos, irmãos? Amém ou não amém? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. O que Paulo está dizendo? Você pode irar, você só não pode pecar. Por que, pastor, que eu posso irar, mas eu não posso pecar? Porque a ira, ela faz parte da natureza humana, como a alegria, como a tristeza, como a fome, como o sono, Então, irmãos, irar é natural. Agora, o que você vai fazer a partir daí é a grande questão. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você tem que vencer a ira dentro de você. Porque se você externar ela, aí a ira vai virar pecado. Porque a ira sem domínio próprio gera pecado. E quais são os pecados da ira? Primeiro pecado da ira: a ira, ela provoca amargura, gritaria, confusão e entristece o Espírito Santo. Vamos lá. Efésios 4, 30, 31. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele está dentro de você. Aí ele diz: toda amargura, e ira, e cólera. Pastor, o que é cólera? Cólera é aquele vírus que matava um monte de gente? Não, cólera é uma ira repentina, né? Vem do colérico. Então a cólera é aquele cara que ele fica cego quando ele está irado. Quem conhece alguém assim? Fica cego quando ele está irado. É a cólera. A Bíblia diz que é uma obra da carne. Olha, e a gritaria, e a blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então quando você começa a irar, a primeira coisa que acontece, né? Tem dois tipos de atitude de acordo com o teu temperamento. Se você é uma pessoa que é explosivo, que você fala, que você age, você irou, o Espírito Santo, você não tem o domínio próprio, você vai entrar pelo caminho da gritaria. Primeira coisa, aumenta o tom da voz, né? Aí fala mais alto um pouquinho. Aí o marido: não vou ficar um pouco. A vizinhança inteirinha está sabendo o que está acontecendo. E olha lá, o barco é irado com aquilo. Você não fala com ninguém e você guarda dentro do teu coração. E aí a Bíblia diz que isso vira uma raiz de amargura. E quando isso vira uma raiz de amargura, você perde o prazer, a alegria da comunhão do Espírito Santo. Você perde o prazer de estar dentro da sua casa. Você perde o prazer de estar na igreja. Então, a ira, ela gera isso. Ou ela gera amargura, ou ela gera gritaria. Outra coisa, a ira, ela gera desejo de vingança. Tá? Romanos 12, 19. O que diz? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Mais uma vez ele diz: você pode cair irado. Não precisa achar que não vai ter. Não está irado, não. Não, pode ficar irado. Pode dar lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí ele continua dizendo o seguinte: passa Bela. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eu quero desafiar você hoje que quer ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero desafiar você hoje que quer o domínio próprio como uma realidade na tua vida. Você vai comprar um presente, você vai fazer um bolo, você vai fazer alguma coisa gostosa, e você vai levar na casa daquela pessoa que te feriu. Nós vamos ganhar um monte de coisa essa semana, amor. Eu te desafio a fazer isso hoje. Amém ou não amém? Tem gente que fala assim: não, isso aqui deve estar envenenado. Presta atenção. Paulo está dizendo: você pode irar, mas presta atenção, você tem que transferir a vingança para o Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu que vou retribuir. Agora você não vai vingar não. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar de comer para o teu inimigo que tem fome. Olha, você vai dar água para o teu inimigo que está com sede. Eita Deus! Eita Deus! Você vai fazer isso. Amém? O que a Bíblia está dizendo, Deus, Ele vai julgar a causa do jeito dele. Agora você vai perdoar e amar o que te feriu. Aí tem gente que gosta de disfarçar, né? Pastor, olha, Ana me feriu, Ana falou mal de mim, e não sei o que. Pastor fulano fez isso, fez aquilo. Mas pastor, eu orei. Tem gente que ajoelha, e eu entreguei na mão do Senhor. Eu falei: Senhor, é contigo, eu sou teu vaso. Dá um câncer, Senhor, na boca dele, e faz sair por aquele lugar que tu está pensando.
É isso aí. Crente macumbeiro. Crente macumbeiro. Não, pastor, graças a Deus eu perdoei. Já entreguei na mão do Senhor. Em nome de Jesus, em 6 meses ele está morto. Não é isso que Jesus ensinou, não. Não é isso, não. Jesus falou que é para você tratar bem ele. Amém ou não amém? Jesus falou que é para tu abençoar aquele que te amaldiçoou. Então você vai perdoar e vai amar o que te feriu. Não é nossa competência agir com vingança, é do Senhor. Pastor, por quê? Porque nós não sabemos desenvolver, ou melhor, devolver na mesma medida. E só Deus, que é perfeitamente justo, sabe fazer isso. Agostinho, Santo Agostinho de Hipona, ele disse algo muito interessante quando ele falou sobre o perdão. Ele disse o seguinte: sabe por que Deus falou que você tem que perdoar e não pode julgar o outro? Porque você não sabe a mesma medida. Eu quero fazer um exemplo aqui horrível com vocês. 40, com um pente cheio na tua mão. Vamos ser sinceros. O que você ia fazer? Eu posso falar como homem, eu ia descarregar na cara. Porque nós não sabemos devolver na mesma medida. A gente quer sempre ir além. Por isso Agostinho falou. Por isso que Jesus disse que você tem que perdoar. E Jesus vai julgar a causa. Porque só Ele é perfeitamente justo. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Então, a ira, ela gera desejo de vingança. A ira também, ela bloqueia a nossa oração. Aí a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 2, versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Tiago está falando assim: olha, para levantar a mão, para orar, não pode ter ira e nem contenda. Oração misturado a ira, oração misturado a contenda, não sobe, ela é bloqueada. Casamento debaixo de confusão, o que a Bíblia fala? As nossas orações, elas são interrompidas. Elas são interrompidas. Então a ira, ela bloqueia a nossa oração. O pecado da ira, ela fere a santidade de Deus. Por isso que a tua oração não chega. Quarto lugar, a ira, ela bloqueia a justiça de Deus também. Eu acho tremendo esse versículo que diz assim, Tiago 1, 19 e 20. Portanto, meus amados, Deus vai ter justiça. Amém ou não amém? Quem me entendeu, diga glória a Deus. Então diga assim: domínio próprio. Se coloque de pé agora em nome de Jesus. E diz uma coisa interessante. Era uma vez um menino, e ele tinha um temperamento muito forte. Você tem um filho assim? Eu tenho. Um dia o seu pai lhe deu um saco de pregos. Deu um saco de pregos e mandou que ele pregasse um prego na porta do seu quarto, cada vez que ele agisse com raiva. Toda vez que ele tiver, meu filho, toda vez que tu tiver com raiva, vai lá e prega um prego na porta do teu quarto. E ele foi fazendo isso. No primeiro dia o menino pregou 5 pregos. E o seu pai o aconselhou a ser mais calmo. Nas semanas seguintes ele foi aprendendo a se controlar, e o número de pregos foi diminuindo. Depois de muitos dias e muitos pregos, finalmente o menino não ficou com raiva nenhuma única vez durante toda a semana, e foi correndo para contar para o seu pai. Então o pai falou assim: meu filho, agora que você aprendeu a se controlar, arranque todos os pregos da sua porta. Depois de arrancá-los,
O menino olhou para o pai e disse: puxa, pai, como que a porta ficou feia, está toda esburacada. E o pai disse: é, meu filho, é assim mesmo. Quando agimos movido pela raiva, vamos deixando feridas profundas no coração das pessoas. Deus te chamou para levantar o caído. Deus te chamou, aleluia, para pregar as boas novas de salvação. Deus te chamou para ser intercessor. Deus te chamou para ser adorador. Deus, aleluia, Ele não te chamou para ferir, para matar, para separar. Deixa o Espírito Santo hoje te convencer. Amém ou não amém? Deixa o Espírito Santo hoje te conduzir pelo caminho da transformação e do domínio próprio. Vai acontecer? A tua vida vai glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Quem me entende, diga glória a Deus. Vem o ministério de louvor, vamos cantar. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. E eu quero que você comece a orar nesse momento. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética aqui agora. O Espírito Santo nos lavou na sua palavra. Não foi o pastor Clóvis, foi o Espírito Santo e a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai falar se eu tenho alguma coisa pendente no mundo espiritual, se eu estou devendo alguma coisa, e isso tem bloqueado o céu sobre a minha vida, eu te peço, Espírito Santo, revela para mim agora. Espírito Santo, me leva àquele lugar. Espírito Santo, me mostra essa pessoa, me mostra aquele momento que eu errei, que eu não me dominei, e eu pequei, e eu feri, e eu machuquei. Eu te peço, Espírito Santo, fala comigo agora o que eu tenho que fazer. Essa semana, fala assim: chega. Fala, Espírito Santo, chega. Eu não quero ter uma vida bloqueada, presa no mundo espiritual. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, Ora badaraga subirianda ragalamacha. Que a subioraga. Lavassurianderegia. mas um desejo Shirabalaga surianderegia lavassuria. preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual. Levante as suas mãos, igreja, adore. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto
Declare isso, igreja. Declare isso, igreja. Fala, Senhor, quero ser parecido contigo. Agora, curve a sua cabeça. O Espírito Santo falou isso comigo agora. Existem promessas que estão bloqueadas na sua vida e no seu ministério, porque você está com uma pendência. Olha que palavra! Você está com uma pendência no mundo espiritual. Existem pessoas que precisam se reconciliar. Existem pessoas que precisam abraçar irmãos. Existem pessoas que precisam abraçar parentes e falar: me perdoa. Fala: eu te perdoo. Existem pessoas que precisam concluir o passado aqui hoje. Só isso vai desatar o que Deus tem para você. Não adianta orar, jejuar, se não perdoar. Não adianta. Aí a Bíblia, Deus transformou o cativeiro dele. E o Senhor manda dizer para você aqui hoje: o teu cativeiro vai ser transformado. O teu cativeiro vai ser transformado quando você liberar essa pessoa no mundo espiritual. Pastor Eliane, vem orar. Irmãos, é tremendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Senhor, nós queremos nos parecer contigo. Senhor, nós queremos ter o Teu coração, queremos olhar com os Teus olhos, Pai. Arranca do nosso coração, arranca de nós tudo aquilo que não te agrada. Deus, se existe alguma raiz de amargura dentro da Tua igreja, nos corações, algum tipo de rancor, ó Deus, em nome de toda a ira, toda obra da carne, Senhor, caia por terra pelo poder do Teu nome. Nós não queremos andar segundo a nossa carne, mas nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós. E nós declaramos, ó Pai, se existia até hoje alguma coisa, ó Pai, pendente no mundo espiritual, nós cremos no poder da oração, nós cremos na ação do Teu Espírito em nós, que hoje, Pai, cadeias estão caindo por terra, ó Deus, e o Senhor vai gerar uma geração santa, uma geração que faz a diferença, uma geração que parece com o Senhor, ó Deus, uma geração que perdoa, ó Deus, que acolhe, que levanta, que edifica, que de nossos lábios saiam palavras assim de cura, Deus, pelo poder do Teu nome. Nós declaramos, em nome de Jesus de Nazaré, se até hoje o inimigo tirou alguma vantagem sobre nós, na nossa ira, na nossa carne, nós queremos dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Tu é o Deus, Pai, de restauração. Existem famílias que precisam ser restauradas, relacionamentos que precisam ser curados, mas exige, Pai, uma atitude nossa, e nós nos posicionamos diante do Senhor. Queremos crucificar nossa vontade, o nosso querer, e agir segundo a Tua vontade, no Espírito, Pai. Louvamos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, que essa semana seja uma semana de transformação, uma semana, Pai, de restauração, uma semana de perdão. Ó Deus, colocamos em Tuas mãos a Tua igreja.
igreja, cada um de nós, e te louvamos pela tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, estenda a sua mão assim, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Aleluia, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Que esta semana seja uma semana extraordinária sobre você. Aleluia, que os anjos do Senhor, aleluia, estejam à tua frente, abrindo o caminho. Aleluia, desfazendo os impedimentos de Satanás. Eu declaro sobre a tua vida, aleluia, conquista. Eu declaro sobre a tua vida prosperidade. Eu declaro sobre a tua vida unção. Eu declaro sobre a tua vida graça. Eu declaro sobre a tua vida alegria. Eu declaro sobre a tua vida paz. Aleluia, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus para sempre. E todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.